ser adorado nesta noite. Na cidade do nosso Deus, Santo nome. Alegria de toda a com a paz do Senhor. Amém, meus queridos irmãos. Esta noite, noite de louvor, adoração ao nome do Senhor. Eu quero convidar o Diácono Antônio para estar fazendo a leitura inicial neste momento. Logo após, a equipe de louvor estará adorando ao nome do Senhor com toda a igreja. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Paz do Senhor para os irmãos. Mateus 23. Mateus 23. Mateus capítulo 23 diz assim: a religião da aparência dos fariseus. 12 versículos. Diz assim, amém? Mateus 23. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que eu vos disser, que observeis, observai-se
e faz-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens, eles, porém, nem com dedo querem removê-los. E faz todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem lagos e lactérios e alargam as franjas de suas vestes. E amam os primeiros lugares na ceia e as primeiras cadeiras na sinagoga, as saudações nas praças e o serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Vós, porém, não quereis ser chamado Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. E todos vós sois irmãos, e ninguém na terra chameis vossos pais, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo. O maior dentre vós servirá o vosso servo. Os que a si mesmo se exalta, será humilhado, e que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Dentro dessa leitura, né, que nós fizemos aqui, nós somos os menores, né? Na casa do Senhor, ninguém quer ser maior, né? Eu não quero. Quero ser o menor e servir a todos. Glória a Deus. Está com um pedido de oração, né? Peço oração para o meu vizinho baiano, eu conheço como Sr. Rodão, né? Que se está internado, hospitalizado no CTI, e a família necessita das nossas orações, né? Sr. Rodão é aquele que mora ali na Rua da Cachoeira, né? Gonçalves? É. Orar pelo irmão Gonçalves. Está no CTI também? É responsabilidade nossa hoje, né? Para Jesus fazer a obra. Andrezinho? Dezinho. Vamos orar, irmãos? Colocando essas pessoas nas orações, né? Nas mãos do Senhor, porque só Ele pode ajudar. E nós podemos mandar o incenso lá para cima, e Ele vai mandar a glória cá para baixo, né? Pelo poder do Seu nome. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te pedimos nesta noite, ó Pai querido, pela vida desses dois, ó Pai, desses três que foram apresentados aqui, Senhor. Baiano, ó Pai querido, o Senhor Gonçalves, Senhor. Que o Senhor Deus possa visitá-los no CTI, segundo a Tua vontade, Senhor Deus. Faça aquilo se cumprir segundo a Tua vontade, Senhor Deus. Passa a Tua mão, sanadores. Aqui nesta noite, ó Pai querido, receba os louvores, as adorações que forem entregues a Ti, Senhor. Toma a Tua igreja nas Tuas mãos. Venha abençoar cada um, ó Pai, aquele que adentrou, aquele que não pôde vir, ó Pai querido, aquele, ó Pai querido, que está, Senhor Deus, necessitado das nossas orações. Toma nas Tuas mãos, ó Pai querido, e continua abençoando em nome de Jesus. Amém, Senhor. A equipe de louvor está adorando ao Senhor juntamente com a igreja, e logo após nós já vamos passar para o preleitor, que vai estará falando da palavra do nosso Deus. E uma observação aos irmãos: os que estão sentados juntinho, tem mais espaço nos bancos aqui da igreja. Você tem total liberdade, viu, irmãos? Vamos, banco, tem banco vazio, para não ficar muito colado perto do outro. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Gostaríamos de convidar os irmãos para se colocar de pé, para adorar o nome de Jesus conosco, aqueles que puderem. O sol se apagou, ali
é soberano. Maravilhoso é o nome de Jesus. Está entronizado nos céus e na terra, digno de receber toda adoração. Aleluia. Aleluia. Ainda de pé, irmãos. Quando elas cantam, nós cantamos adorando ao Senhor mais um hino. É a sua oportunidade também. Talvez alguém quer ofertar a casa do Senhor. Você vai ter esse momento para você ofertar ao Senhor neste momento. Quando elas adoram a Deus com mais um hino, juntamente com toda a igreja. E eu quero aproveitar neste momento, dar os avisos. Na próxima quarta-feira, vai ser o estudo da escola dominical, né? Da nossa escola dominical. Tem sido uma bênção. Então, nós convocamos e pedimos, irmãos, que venham participar. Né? Toda quarta-feira está sendo dado o estudo da escola dominical aqui na igreja. E nessa quarta-feira, quem vai estar aplicando a aula vai ser o diácono Antônio, né? Que estará
falando da palavra do Senhor. E quero abraçar os irmãos que nos honram com sua visita nesta noite. Dê só um sinal com a sua mão, é Mauro, né? Cadê o Mauro? Amém, Deus abençoe, meu querido. Emerson, Deus abençoe poderosamente. Outra é Giovana, né? É isso? Está atrás lá. Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus. Também, né? Nosso pastor Paulo, que já está aqui conosco. Eu até falo, já é filho da casa, ele, João Carlos, né? Nosso jovem companheiro, Felipe, que está aqui conosco, né? Estiveram aqui no culto pela manhã, onde Deus falou conosco poderosamente. E eu creio também que nesta noite Deus também vai estar falando através do teu filho mais uma vez. Vamos dizer que nós abençoamos em nome de Jesus. Vamos lá? Nós te abençoamos em nome de Jesus. Aleluia. Adore ao Senhor. Glória a Deus. Tu és soberano, Jesus. Toda adoração ao Senhor. Tu és o Deus da nossa vida. Aleluia. Aleluia. Adore ao Senhor. Ao Deus
Toda adoração é dada ao nome do Senhor. Nós vamos estar fazendo só uma oração, porque nós ainda estamos em um combate. E esse combate, todos bem sabem que essa doença ainda, ela está sobre o nosso país. E nós vamos continuar orando ao Senhor, que a Tua vontade esteja sobre a nossa nação. E uma palavra dada pelo Senhor, esta enfermidade, ela vai embora. Mas nós não podemos esquecer dos nossos irmãos. Tem muitos irmãos que estão enfermos, que foram até mesmo atingidos por causa desse coronavírus. E é o nosso dever de orar. Eu te convido você neste momento, você orar pelas nossas autoridades, pelos enfermeiros, por todos que estão ainda na área do trabalho envolvidos. Oremos ao Senhor. Sim, oremos ao Senhor. Senhor, o poder, meu Deus, da cura vem da parte do Senhor. E nós temos visto, meu Deus, vários testemunhos, meu Deus, de pessoas que foram curadas, meu Deus, desse coronavírus. Meu Deus, na autoridade do nome de Jesus, os que estão enfermos, os que estão, meu Deus, nas UTIs, meu Pai, meu Deus, até mesmo desenganados pela medicina, igual, meu Deus, a mídia está anunciando. Pai, o Senhor é o Deus da cura, o Senhor é o Deus que sara. Nós rogamos por esses irmãos, essas pessoas que estão no Brasil, meu Deus, enfermas, meu Deus, que está, meu Pai, contagiado, meu Deus, com essa epidemia, pandemia, Pai, e na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal, repreendemos, meu Deus, todo o mal que está sobre a vida, meu Pai, da Tua igreja, meu Deus, os que estão até mesmo, meu Pai, gripados, os que estão, meu Pai, hospitalizados, os que estão, meu Pai, envolvidos, meu Pai, tanto na área da saúde, meu Deus, como, meu Pai, envolvido no comércio, em vendas, meu Pai, pedimos ao Senhor por esses que estão trabalhando. Também rogamos a Ti por este pai de família, por esta mãe, meu Deus, que se encontra desempregado, meu Deus, que até mesmo não tem um alimento na sua casa para dar aos teus filhos. Nós rogamos a Ti, meu Pai, que a porta seja aberta, que haja providência vinda da parte do Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Agora nós vamos ouvir a palavra do Senhor com o pastor Paulo. Aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Satisfação imensa, irmãos, uma vez mais, poder estar aqui essa noite. Que o Senhor continue nos abençoando, nos guardando. Pastor Kleber, que o Senhor continue abençoando por esse convite de estarmos aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa noite, eu gostaria de fazer a leitura em um texto que é um dos livros mais dramáticos da Bíblia Sagrada, Lamentações de Jeremias. Livro das Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3. Aleluia. Jeremias, capítulo de número 3. A partir do versículo de número 24. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, a partir do verso de número 24. Glória ao nome do Senhor. Lamentações, capítulo 3, a partir do versículo 24, diz: A minha porção é o Senhor, diz a minha alma,
portanto nele esperarei. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, e para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, porque talvez assim haja esperança. Põe a boca no pó, porque talvez assim haja esperança. Lamentações. Essa palavra lamentações significa chorar em alto som. No ano 586 a.C., o profeta Jeremias, um profeta que profetizou por um período de 40 anos, em Judá, ele está aqui chorando em alto som por causa de tudo que havia ocorrido com a nação de Deus, com o povo de Deus. Por 40 anos o profeta Jeremias, ele conclamou o povo para que o povo deixasse os caminhos tortuosos, para que o povo deixasse a infidelidade ao Senhor e andasse nos caminhos retos do Senhor. Mas por 40 anos a voz profética de Jeremias foi negada pelo povo. O povo preferia ouvir Ananias, um falso profeta. O povo preferia ouvir palavras que procediam de lábios mentirosos do que acreditar na palavra, ainda que dura, ainda que ríspida, do profeta Jeremias. E a Bíblia Sagrada nos informa no capítulo 2 e no versículo 13 do livro do profeta Jeremias que o Senhor tinha uma grande acusação contra o seu povo. Qual que era a acusação do Senhor contra a nação escolhida por Ele mesmo, contra a nação que fora chamada por Ele mesmo? Jeremias 2 e 13 diz: eu tenho duas coisas contra o meu povo. Primeiro, porque eles deixaram a mim. Segundo, porque eles estão cavando cisternas rotas que não retêm água. Ou seja, a nação não buscava mais o Senhor. A nação não buscava mais a glória do Deus de Israel. Ao invés de eles buscarem a Deus e confiar no Espírito de Deus, que é uma fonte de águas vivas, eles deixaram a fonte de águas vivas e começaram a cavar suas próprias cisternas. Só que a Bíblia é bem clara, que uma vez que eles deixaram o Senhor, eles poderiam cavar muitas cisternas, mas todas seriam rotas. O que são cisternas rotas? São cisternas que a princípio, você chega na base do lençol freático, sobe até um pouco de água no dia, mas no outro dia ela está seca. Está seca. E por 40 anos o profeta Jeremias, ele proclamou: voltem-se para Deus, voltem-se para o Senhor, assim como chamou Abraão, Isaque, Jacó, ele vos conclama, andem nos mesmos passos dos seus pais na fé. Só que a nação, por 40 anos, rejeitou a palavra de Jeremias, até que no ano 586 a.C., o Senhor envia uma nação, a nação do reino do norte, a Babilônia, cujo rei, cujo monarca era Nabucodonosor. Eles adentram Jerusalém, eles destroem Jerusalém. Só para os irmãos terem noção do que os babilônios eles fizeram com Jerusalém e com os judeus, Nabucodonosor, quando ele entra na cidade de Jerusalém, a ordem de Nabucodonosor é: mate todos aqueles que se opuserem. Matem todos aqueles que se opuserem ao cativeiro, a irem para o cativeiro. Historiadores nos dão os relatos, alguns relatos, de que quando os soldados de Nabucodonosor eles entram na cidade de Jerusalém, para que as mães
se rendam, para que as mulheres se rendam, eles faziam atrocidades com as suas crianças, com os seus bebês. Eles pegavam as crianças de colo pelas pernas, rodavam ao ar livre e jogavam nos muros de Jerusalém. Os mesmos muros que eles colocavam à face para orar a Deus. Mas aquele muro não servia para mais nada, a não ser para que as crianças fossem jogadas contra eles. O sangue foi derramado em Jerusalém. Os cativos foram levados de uma terra que manava leite e mel, prometida pelo Senhor, mas em decorrência da sua falibilidade, dos seus pecados, agora eles vão para uma terra estranha. Quando Nabucodonosor, ele adentra com seu exército a Jerusalém, a Bíblia Sagrada nos informa que ele fica sabendo que por 40 anos um homem chamado Jeremias, um profeta do Senhor, falou a respeito dele. E por causa disso, ele poupou a vida de Jeremias. E ele destrói os muros de Jerusalém. E ele entra no templo do Senhor, saqueia o templo do Senhor, todos os utensílios sagrados da casa do Senhor, ele leva para a sala da tesouraria na Babilônia, coloca fogo em tudo. E Jeremias é um profeta que agora, no livro de Lamentações, ele não está dentro de uma sala. Jeremias, ele não está dentro do templo, ele está sentado no meio dos escombros da cidade santa. E eu fico tentando imaginar, conceber na ideia, na mente, um profeta de Deus assentado sobre os escombros do muro de Jerusalém, ou assentado sobre os escombros do templo de Jerusalém, lugar em que ele ofereceu o seu primeiro sacrifício, mas agora ele está assentado sobre as pedras destruídas, queimadas, e está olhando e contemplando a destruição. Quando o povo de Deus estava sendo levado cativo para a Babilônia, Nabucodonosor fez uma fila de cativos, de presos. As nações que passavam em Jerusalém e viam milhares de pessoas amarradas umas às outras. O capítulo 1, versículo 11 de Jeremias diz que essas nações passavam por Jerusalém, pelos israelitas, e meneavam a cabeça. E diziam o seguinte: não era esse o povo de Deus? Não era esse o povo do Deus que os tirou do Egito? Mas o que adiantou Deus livrar os judeus, os israelitas, das mãos dos egípcios, das mãos de Faraó, mas agora eles caíram nas mãos de Nabucodonosor? Eles olhavam para os judeus e balançavam a cabeça, e meneavam a cabeça. Os soldados que tentaram impedir a invasão de Nabucodonosor, a Bíblia Sagrada nos informa no capítulo 3 e no capítulo 2 e no versículo 7 de Lamentações, que eles eram amarrados contra os muros, e os muros foram derrubados em cima deles. E Jeremias ficou só, chorando. E eu fico tentando imaginar o profeta sentado sobre os escombros. A dor dele foi tão grande em contemplar aquele momento, em ser participante daquele momento, daquela tragédia entre o povo de Deus, que ele não só começa a chorar, mas ele começa a chorar alto. E ele começa a declarar tudo aquilo que Deus havia feito com a nação, e tudo aquilo que ele esperava da parte de Deus. Dos 5 capítulos que compõem o livro do profeta Jeremias, Lamentações, o capítulo 1, o capítulo de número 2, fala sobre a vergonha dos judeus. A vergonha, a destruição, a calamidade que os judeus estavam vivenciando. No capítulo de número 3, quando nós adentramos no capítulo 3, parece-me que nesse momento em que Jeremias está clamando, uma esperança começa a brotar dentro do seu coração. Que ele começa a falar sobre as misericórdias do Senhor.
Ele declara que as misericórdias do Senhor, elas eram a causa deles não serem totalmente consumidos. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, não teria nenhum sobrevivente. Se não fosse a misericórdia de Deus, Jeremias não teria sobrevivido, ainda que solitário, mas ele não teria sobrevivido. E ele começa a dar uma série de palavras de esperança. Ele olha para aquele momento de calamidade, para aquele momento de destruição, e ele tem a ousadia de fazer a seguinte declaração: Deus é a minha porção. Ou seja, Senhor, não importa o estado em que a nação está vivendo, o que importa é quem me completa é o Senhor, e sem o Senhor eu não tenho completude nenhuma. O Senhor é a minha porção, é Ele quem me completa. E ele continua dizendo: eu preciso de voltar a ter esperança. Mas como que eu vou alcançar esperança? Aí a Bíblia diz no capítulo 3, versículo 29, que para alcançar esperança é necessário que se coloque a boca no pó. Colocar a boca no pó na cultura judaica é a forma proema, é a forma extraordinária de um judeu se humilhar diante de Deus. Normalmente o judeu, quando ele está orando ao Senhor, está buscando a face do nosso Deus, ele ora de pé, com as mãos levantadas para o alto, e olhando para o alto. Mas dependendo da circunstância, ele pensa o seguinte: em pé eu não consigo fazer nada, então é melhor eu deitar no chão, colocar a boca no pó, porque Deus me fez do pó, me completou do pó eu sou. Então eu vou lembrar da minha origem, a minha humildade será diante do Senhor, e eu me humilho na presença dEle. E ele começa a buscar a face do Senhor. E eu vejo que no meio dessa história toda, Jeremias, ele foi um sobrevivente. Ele sobreviveu a tudo aquilo. Essa noite, se eu pudesse dar um tema para a prédica, para a mensagem que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que o Senhor compartilhou no meu coração, eu poderia falar sobre a igreja sobrevivente. Que cada um de nós que estamos aqui, se fôssemos contar as nossas histórias um para os outros, nós iríamos perceber que, racionalmente falando, nós não teríamos muitas motivações de estar na igreja. Que, racionalmente falando, nós não teríamos muitas motivações de continuar peregrinando no caminho até a nossa Jerusalém celestial. Porque nessa vida nós nos tornamos sobreviventes. Porque nessa caminhada nós nos deparamos com tantas situações difíceis, nós nos deparamos com tantas situações que às vezes parece que vai nos sucumbir, que vai acabar com a gente. São traições, são palavras contra, são circunstâncias que se levantam contra nós, são adversidades que às vezes, irmãos, nós estamos sofrendo tanto, mas tanto, que há momentos que nós estamos orando, que nós sentimos gosto de sangue na boca, de tanta dificuldade que muitos de nós passamos. Mas a grande questão é: Deus tem nos guardado, assim como guardou o profeta Jeremias. Há momentos que nós olhamos para a nossa história, há momentos que nós olhamos para dentro de nós e não conseguimos ver nenhum feixe de luz, não conseguimos ver nenhum beco de saída. E às vezes essas circunstâncias começam a tirar a nossa sensibilidade espiritual. Às vezes nós sofremos tanto nessa caminhada, nós sofremos tantas decepções nessa vida, que a nossa visão espiritual começa a fechar. Os nossos ouvidos espirituais não conseguem mais ouvir a voz do Senhor Jesus, e dentro da nossa alma nós clamamos: Deus, faça alguma coisa, mas parece que Deus virou as costas para nós. Nessas horas, o que nós devemos de fazer? E às vezes sofremos tanto que nos nossos pés começam a vacilar. Parece que a fé vai esfriando. Parece que o que vai sustentando nós é a religião.
Parece que o que vai sustentando a gente são as amizades na igreja, e por isso nós continuamos na igreja. Às vezes parece que depois de tantos açoites que nós vivemos, que nós passamos nessa vida, e momentos que vivenciamos que só nos traz tristeza, lágrimas, decepções, nós vamos percebendo e compreendendo que aquele espírito fervoroso que o apóstolo Paulo fala para nós termos no capítulo 12 e no versículo 12 de Romanos, parece que aquele espírito fervoroso, aquela oração fervorosa, ela vai se esfriando. E de repente, nós conseguimos constatar o seguinte: depois de tanto sofrimento, os meus olhos não estão mais fitados no autor e consumador da minha fé. Eu começo a perder a atenção. Eu começo a ficar distraído com as coisas desta terra. E muitos pressupõem o seguinte: já que eu estou vivendo assim, já que eu estou perdendo, eu perdi essa sensibilidade espiritual, quer saber? Eu vou abandonar tudo, eu vou deixar tudo. Mas aí vem o Senhor, com a grandeza da sua palavra, e traz a seguinte revelação para nós. Salmo 23, versículo de número 1. Bom, mas isso não é uma grande revelação. Eu sei de qual salteado que lá está escrito: o Senhor é o meu pastor. Se o salmista declara que o Senhor é o seu pastor, logo nós referimos o texto o quê? Que se Ele é o nosso pastor, é porque nós somos suas ovelhas. E o Salmo de número 100, no versículo de número 3, declara o seguinte: louvado seja o Senhor, porque foi Ele quem nos escolheu e nos chamou, e nos fez ovelhas do seu pasto. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque se você fosse conversar na Palestina com um pastor de ovelhas, você perguntaria para ele o seguinte: são todas as ovelhas que andam em conformidade com a voz do seu pastor? O pastor de ovelhas vai responder o seguinte: não, de vez em quando uma ovelha ela fica muito cansada, demasiadamente cansada, e não consegue mais peregrinar, seguir o rebanho, ela começa a olhar muito para o lado. Quando ela está muito cansada, fadigada, as pernas dela começam a tremer, ela fica com medo e começa a olhar muito para o lado, e ela perde a atenção do rebanho e consequentemente não consegue mais ouvir a voz do pastor. E você perguntaria para o pastor: mas como você faria? Como você faz para que a ovelha, como você faz para chamar a atenção da ovelha novamente? Sabe o que o pastor responderia? Eu pego uma pedra, percebo a ovelha que está cansada, olhando demais para o lado e perdeu o foco, e eu dou uma pedrada na cabeça dela. Porque a pedrada que eu der nela vai atrair a atenção dela só para mim. Se o salmista Davi declara que Deus é o nosso pastor, se ele declara no Salmo 100, versículo 3, que nós somos ovelhas dele, sabe o que significa? Que no dia que nós estivermos dispersos, não se preocupe, Deus vai dar uma pedrada em nós, mas a pedrada que ele vai dar em nós é para chamar a nossa atenção. Vamos trocar isso por miúdos para um português bem claro. Às vezes Deus deixa coisas ruins acontecer na nossa vida só para chamar a nossa atenção até a presença dele. Às vezes Ele deixa a gente perder alguma coisa a fim de que nós venhamos a fitar novamente os olhos nele. Às vezes o Senhor fecha uma porta para que nós venhamos fitar os olhos nele, porque nas dispersões dessa caminhada o Satanás e os demônios estão querendo nos atrair, mas que nós sejamos esta noite atraídos somente pelo Senhor, ainda que seja uma pedrada dele, ainda que a princípio pareça: Senhor, isso não pode ser o Senhor que está fazendo, a porta fechou, a dificuldade bateu, eu não tenho mais condições de nada, e o Senhor está dizendo: calma, sou eu atraindo a sua atenção, sou eu atraindo a sua atenção. Todas as vezes que Deus quer que nós venhamos a sobreviver no meio dessas calamidades que estão vindo sobre nós, Ele vai nos chamar a atenção de alguma maneira. Pudera o Senhor chamar a nossa atenção simplesmente fazendo isso aqui, ó. Paulo, Cleber,
Renata, Felipe, João, Maria, Teresa. Poderia o Senhor simplesmente nos chamar pelo nome, mas às vezes nós estamos tão insensíveis que é necessário Ele tirar alguma coisa de nós. Então essa noite eu te declaro em nome do Senhor Jesus, se estiveres na prova perdendo e num deserto, não repute que isso seja do inimigo, é somente uma forma de Deus atrair a sua atenção. Deus, Ele tem uma forma extraordinária de falar conosco. Qual que é a forma proema do Senhor falar conosco? É nos desertos dessa vida. Você já parou para pensar que o tempo que você mais ora é quando as portas se fecham? Que o tempo que você mais busca, que você mais confia, é quando você não vê solução para mais nada. Sabe o que é isso? É Deus atraindo a sua atenção para que você seja um sobrevivente nas calamidades desta vida. Oséias capítulo 2, no versículo de número 14, o Senhor diz o seguinte: depois de Gomer ter feito uma lambança na vida de Oséias, representando o que Israel estava fazendo com Deus, Gomer se sentiu abandonada, Israel se sentiu abandonada. Mas o que o Senhor declara no capítulo 2, versículo 14 de Oséias? E eu atrairei o meu povo para o deserto, e no deserto falarei com ele. Sabe o que é isso? A sequidão vem para que o Senhor venha falar aos nossos corações e nós sejamos mais atraídos à sua presença. Eu entendo que as grandes revelações de Deus estão nos detalhes da sua palavra. O período que Deus mais falou com o seu povo foi no período de Gênesis, do período de Gênesis a Deuteronômio. Foi o período que Deus mais falou com a nação. Deus deu revelações, Deus deu profecias, Deus deu instruções, Deus deu a sua lei, de Gênesis a Deuteronômio. Quando nós pegamos os livros, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, nós vamos entender que em cada um desses livros, o título desses livros nos traz uma revelação extraordinária. Por exemplo, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Gênesis no hebraico é Bereshit. O segundo, Êxodo. Desculpe, irmão, fugiu da memória aqui. Shemot. O terceiro livro da Bíblia, Levítico, Vaikra. O quarto livro da Bíblia, Números. E Números no hebraico é Bemigdal. E o quinto livro do Antigo Testamento, Deuteronômio, Devarim. Essas 5 palavras no hebraico geram uma frase: Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemigdal e Devarim. Bereshit significa no princípio. Shemot significa saída. Vaikra significa e chamou. Bemidbar significa deserto. E Devarim significa palavra. Então olha os termos que formam, que é a tradução dos 5 primeiros livros da Bíblia. No princípio, saída, e chamou, deserto e palavra. O que isso significa? Significa o seguinte: que se de Gênesis a Deuteronômio fala sobre a formação do povo do Senhor e o tempo que Deus mais falou com o seu povo, esses 5 livros formam a seguinte expressão: e no princípio Deus chamou o seu povo para sair ao deserto, porque no meio do deserto Ele lhes entregaria a sua palavra. Sabe o que é isso? A forma proema de Deus falar conosco é no meio do deserto, e é no meio do deserto que Ele faz os maiores milagres para nós. É no meio do deserto. Nós, como sobreviventes de Deus, precisamos de entender isso, que nós só estamos ainda aqui por causa dos desertos da vida. Olhe para o ontem, o que Deus fez por você. Ele te abandonou?
Se você ainda está aqui, é porque Ele não te abandonou, é porque Ele trabalhou de alguma maneira. Nos desertos, Ele nos chama para falar conosco. Então, essa noite, volte a orar ao Senhor e colocar a boca no pó, porque assim haverá esperança. Só que o nosso grande problema é que quando as dificuldades da vida começam a nos sobrevir, o que nós fazemos? Nós deixamos de olhar para o Senhor e começamos a olhar para o ímpio. Quem aqui nunca se pegou fazendo essa indagação? Mas eu sou crente, mas eu oro, mas eu me consagro, e nada, Senhor. Aquele lá não ora, aquele lá nem crente não é, e ele tem tudo. E nós começamos a olhar para as pessoas que não têm a fé que nós temos, e começamos a reputar que eles são melhores do que nós. E começa a se apoderar de nós o sentimento de Asaf, que ele declara no Salmo de número 73, no versículo 1 e no versículo de número 3: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, quanto a mim os meus pés quase se desviaram, porque eu olhava e via a prosperidade dos ímpios. O que Asaf está dizendo? Senhor, eu não estou vendo nenhuma oportunidade para mim. Eu estou aqui, eu sou chefe do louvor, eu louvo o seu nome todo dia. No sábado eu adoro e engrandeço o seu nome, eu componho louvores para ti, e parece que o Senhor me abandonou, mas olha o ímpio como ele está. Parece que eu vejo que o sentimento de Asaf é o mesmo sentimento de Abacuque, no capítulo 1, no versículo de número 2, que ele declara: até quando, Senhor, eu vou clamar e o Senhor não vai ouvir? Até quando eu vou gritar e o Senhor não vai salvar? E a partir do versículo de número 4 ele declara: porque os ímpios prevalecem sobre os justos. Até quando que isso vai acontecer? Parece que eu vejo um grupo de fiéis no livro de Malaquias, no capítulo de número 3 e no versículo de número 14, quando eles declaram o seguinte: eles viam a impiedade crescendo, eles viam os ímpios prosperando, e eles fazem a seguinte declaração: é inútil servir a Deus. Quem aqui nunca teve esse pensamento? Mas eu sou fiel, eu faço tudo para o Senhor, eu tento fazer tudo certo para ti, mas parece que às vezes é inútil te servir, Senhor. Às vezes parece que é inútil te servir. Aquela mulher, a minha vizinha, o marido dela está dentro de casa, mas o meu foi embora. Aquela família lá é pai, mãe, filho, todo mundo junto, e os meus filhos não andam comigo. O que aconteceu, Senhor? E de vez em quando vem esse pensamento sobre o crente, sobre o coração dos sobreviventes, do crente que é fiel. É inútil te servir. É inútil te servir. É inútil te servir. Mas eu entendo e compreendo uma coisa: que esse sentimento vem com um propósito: de quebrar as nossas asas espirituais. Por que eu declaro isso? Porque a Bíblia diz que nós devemos de ser como águia. E dificilmente você vai ver uma águia passeando no solo por aí. Águia, a excelência e a majestade da águia está no voo dela. Mas Isaías, no capítulo de número 10, no versículo 14, diz que o rei da Síria, ele quebrou a asa do povo de Deus. E ele diz: só quem pode voar sou eu. O povo que diz que é de Deus ficará com a asa quebrada. E a pergunta que eu te faço é: um pássaro com a asa quebrada serve para quê? Para nada. Se torna um alvo fácil demais. Muitas são as vezes que esses sentimentos que vêm sobre nós, que nós olhamos para o outro e achamos que o outro é melhor do que nós, que a situação dele é melhor do que nós, quebra nossas asas espirituais. Mas essa noite eu quero declarar em nome de Jesus, pelo poder da palavra: o restaurador de asas está entre nós, e as nossas asas se chama esperança, e é essa esperança que nos faz voar na presença do Senhor Jesus. Dói, irmão,
Você sabe do que eu estou falando? Dói. Você viver uma vida de busca, uma vida de oração, de humilhação, e nada acontecer, parece que nada está acontecendo, isso dói. Há momentos que você não tem nem lágrimas para derramar, parece que o olho secou, os olhos secaram, não tem mais fonte de lágrimas, secou, não existe mais palavras, o que sai da nossa boca é só sussurros, e quando os sussurros acabam, são só os pensamentos, e às vezes parece que com a asa quebrada, nós vamos morrer. Mas nós somos sobreviventes. E quando a gente menos espera, as mãos do Salvador se manifestam sobre nós, consegue tratar as nossas feridas, e Ele diz o seguinte: eu estou te tratando agora, para que você venha voar depois, mas seja tratado pela minha palavra, porque a minha palavra é um remédio para você, porque a minha palavra é um remédio para você. Nós somos sobreviventes, nós estamos sobrevivendo nessa terra, irmãos. Nem tudo que nós sonhamos nós vamos ter, a realidade é essa. Nem tudo que nós pedimos nós vamos receber, a grande realidade é essa. Nem todos os 7 dias da semana, os 30 dias do mês, os 365 dias do ano, Deus falará conosco todos os dias, a realidade é essa. Mas essa noite, como sobreviventes, nós podemos perder tudo, e mesmo de asa quebrada, só que nós não perdemos a nossa fé no Redentor e Salvador da nossa alma. Nós só não perdemos a fé. Sobrevivente tem uma marca: eu acredito no Senhor, independentemente de qualquer coisa. Eu acredito no Senhor. Eu sou como Jó, quando declara no capítulo 19, versículo 25 do seu livro: eu sei que meu Redentor vive. Ele pode não estar falando comigo agora, mas eu sei que uma sepultura não prendeu o meu Senhor. Eu sei que Ele está lá em cima. Eu sei que Ele está lá em cima, Ele faz tudo aquilo que lhe apraz. Eu sei que Ele está lá. Se no momento Ele está em silêncio para comigo, eu tenho certeza que eu sou um sobrevivente, que no tempo certo Ele vai me resgatar dessa situação. Mas a grande questão é: isso tudo ocorrerá se nós guardarmos a nossa fé e suportar esses tempos trabalhosos. E suportar esses tempos trabalhosos. O apóstolo Paulo declara em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, que nos últimos dias sobreviriam tempos trabalhosos. Essa palavra trabalhoso no grego é rapelos, que significa ardio. Então o que ele está dizendo? Que sobreviria sobre a igreja um tempo que arderia em nossa alma, um tempo que queimaria, que iria doer dentro da nossa alma, rasgar a nossa alma, e nós iríamos olhar para a direita e para a esquerda e parece que não tem solução. Nós iríamos buscar nos homens a solução e não haveria essa solução. Mas a grande questão é: todo aquele que é sobrevivente é fiel, e no momento que ele sente o ardor das provações e desses tempos trabalhosos, ele só tem uma direção para olhar para o céu, porque é de lá que vem a nossa esperança. Essa noite eu te faço uma pergunta: como está a sua fé? Não é quanto tempo que você é cristão, se você é dizimista, se você é fiel, não. Como que está a sua fé, a sua esperança no Senhor? Você é alguém que se considera um sobrevivente, ou você já está se entregando à morte? O sobrevivente, a igreja sobrevivente, é uma igreja que nega terminantemente a apostasia desses últimos dias. A igreja sobrevivente, ela mesmo que com dificuldades de respirar, ela vai puxando o ar espiritual e vai falando o seguinte: Senhor, muitas igrejas já estão mortas por causa da apostasia, mas eu sou sobrevivente, eu não me renderei a ela. Jesus, ele declara em Mateus capítulo 24, versículo de número 12, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos
iria se esfriar. Esse esfriar no original do grego dá a ideia de um vento gélido. Vento gélido. Quem já teve aí alguma experiência com hipotermia, sabe o seguinte, que quando o seu corpo alcança uma temperatura baixa demais, ele trava todinho. Ele trava todo. A respiração se torna como agulhas descendo no seu pulmão. O corpo trava. Então o que Jesus está dizendo? Que a apostasia é um vento que veio para travar a igreja, para tirar o calor do Espírito Santo e para fazer os homens se acomodarem à frieza espiritual. Mas essa noite nós somos sobreviventes e esse vento gélido não está sobre nós, porque nós sobrevivemos diante de tantas heresias e de tantas coisas que estão acontecendo. Nós estamos avançando, mesmo que cansados, mesmo que com a asa enfaixada pelo céu, mas nós continuamos sobrevivendo, porque Deus é conosco, Ele é o ar que nós respiramos e a esperança para nós, enquanto nós ficarmos com a boca no pó. Com a boca no pó. Apostasia. Essa palavra vem do grego apisteme, que significa revoltar-se, rebelar-se. O apóstata não é aquele que abandona da noite para o dia a igreja, que abandona da noite para o dia a fé cristã. O apóstata é aquele que aos poucos vai se rebelando contra Deus, vai se rebelando contra a palavra de Deus. O que tem de igrejas por aí que estão mortas, que se revoltaram, eles não sabem, mas eles se revoltaram contra as Sagradas Escrituras. Os líderes já não se preocupam mais com os ensinos da santa palavra do Senhor. Os ministros de louvor não se preocupam mais em orar, chorar, jejuar, se consagrar para receber uma inspiração de Deus, uma iluminação para poder escrever e compor os seus hinos. Não, é mais fácil pegar a música dos outros e regravar de uma forma diferente, porque isso não exige nenhuma consagração. Os pastores pregam nos seus púlpitos mensagens copiadas do YouTube, da internet, do Google, e imitam simplesmente aqueles que estão tendo a voz audível nas mídias sociais. Mas o sobrevivente não, ele ainda acredita que se ele dobrar os joelhos e ler a Bíblia, Deus fala com ele, Deus se revela a ele de forma extraordinária. Nós estamos sobrevivendo, nós estamos sobrevivendo, nós estamos sobrevivendo, irmãos. Estamos como Azael, Misael e Azarias, em Daniel capítulo de número 3, que mesmo que nós estamos sendo lançados na fornalha de fogo ardente, nós não vamos morrer, mas nós vamos sobreviver. Porque o que nos mantém vivo, o oxigênio que nos mantém vivo, o oxigênio que mantém a igreja viva, o oxigênio que mantém a igreja em pé, a força que sustenta os nossos joelhos, a oração, a palavra, a consagração na presença do Senhor Jesus. E nós precisamos influenciar essa nova geração, porque senão eles não vão sobreviver como nós estamos sobrevivendo. Somos sobreviventes no meio dessa terra estranha, sobrevivemos aqui para um dia vivermos com Ele lá em cima. Sobrevivemos aqui, sofremos aqui, choramos aqui, mas não deixamos em hipótese alguma. Deus colocou os 3 amigos de Daniel dentro de uma fornalha. Com base nisso, eu vou te falar uma coisa, eu vou te dar a seguinte notícia: de vez em quando Deus te coloca lá dentro também. Isaías capítulo 48, versículo de número 10 diz o seguinte: e eu purificarei vocês, meus filhos, na fornalha
da aflição. E o pior de tudo é que ele nos coloca dentro da fornalha e a tranca está para o lado de fora. Você não pode fazer nada. Na fornalha, duas coisas podem acontecer: ou você se entrega e morre, ou você sobrevive acreditando na palavra dele. Nas noites desta vida, ou você acredita e permanece até o sol raiar, ou você desanima. Essa noite o Senhor coloca dois caminhos diante de nós: queres sobreviver ou queres morrer? Queres desanimar ou queres lutar, continuar batalhando? Paulo, tem tanto tempo que eu oro pelos meus filhos, tem tanto tempo que eu oro pela minha família, eu estou buscando ao Senhor, estou trabalhando, eu quero comprar uma casa própria, eu não consigo. Paulo, eu preciso de tantas coisas. Já tem tanto tempo que você está buscando, agora você vai morrer? Não, é melhor você continuar sobrevivendo na fidelidade ao Senhor Jesus Cristo. A nossa fé, a nossa esperança nunca vai nos fazer desanimar. A fé que nós temos nunca vai fazer a gente desanimar. Precisamos de sobreviver como Abraão sobreviveu. No capítulo de número 12, Deus chama Abraão. No capítulo de número 15, Deus fala com Abraão. E no capítulo de número 17, Deus dá um respirar para Abraão, prometendo-lhe um filho. Da palavra do filho até o cumprimento dessa palavra, Abraão foi sobrevivendo nos desertos da vida. E ele conseguiu alcançar, porque ele foi um sobrevivente de Deus. Isaac sobreviveu no meio dos desertos. Jacó sobreviveu de tal maneira que quando ele percebeu que o Senhor ia embora sem o abençoar, no Val de Jaboque, no capítulo 32 e no versículo de número 28 de Gênesis, ele declara: eu não vou te largar porque eu quero sobreviver, porque eu sei que sem a sua presença eu não consigo sobreviver nessa terra. Moisés sobreviveu, Josué sobreviveu, Baraque sobreviveu, Débora sobreviveu, Otiniel sobreviveu, Gideão sobreviveu, Sansão sobreviveu até certo ponto, porque depois ele deixou a fonte de águas vivas e, ao invés de lutar por sua sobrevivência, se entregou para a morte. Essa noite a palavra do Senhor para nós é: ande com o Senhor, porque Ele vai te dar forças para você caminhar um pouco mais. Não é tempo de nós pararmos. Não é tempo de nós pararmos. Deus às vezes tira de nós coisas hoje para nos dar coisas maiores amanhã. Só que isso é uma questão de fé. Às vezes Deus fecha hoje para abrir portas melhores amanhã. Só que isso é uma questão de fé. Às vezes até as humilhações de hoje é uma forma de Deus exaltar você amanhã. Mas isso é uma questão de fé. Você tem sido um sobrevivente nessa terra? Você tem lutado? Você tem guardado a sua esperança? Essa noite a palavra do Senhor Jesus para nós é: sobrevive em meio ao caos. Clame em meio ao caos. Acredite em meio ao caos. Porque quando você menos esperar, as mãos maravilhosas do Salvador se estenderão sobre nós. Não é tempo da gente desacreditar, não, irmãos. É tempo de nós acreditarmos mais. É como o apóstolo Paulo ele declara em Romanos no capítulo 13, a partir do versículo de número 10. Porque a nossa salvação está mais perto de nós hoje do que quando aceitamos a fé. Por isso, vistamos-nos das armas da luz e rejeitemos as obras das trevas. Porque quem anda de noite se perde, mas quem anda de dia é confirmado, os seus passos são confirmados pelo Senhor. Coloque de pé em nome de Jesus.
Como que está a sua fé essa noite? Como que está a sua esperança essa noite? A palavra do Senhor para nós é: eu tenho saudades de você quando você colocava sua boca no pó. Oh, saudade que o Espírito do Senhor está das nossas lágrimas. Oh, saudade que o Espírito do Senhor está do nosso clamor. Oh, saudade que o Espírito do Senhor está concernente às nossas consagrações, as nossas orações que sobem à eternidade como incenso suave. Oh, saudade que o Espírito do Senhor está. Essa noite Ele nos chama a conclamarmos aos céus e declarar: Senhor, eu quero sobreviver sobre essas dificuldades, eu quero sobreviver sobre essas provações, eu quero sobreviver sobre tudo o que está acontecendo, eu quero sobreviver concernente à incredulidade, eu quero sobreviver concernente à apostasia, eu quero sobreviver, Senhor. Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus. Enquanto o ciclo de oração vai estar louvando ao nome do Senhor, adore o nome do Senhor juntamente com as irmãs através desse hino. Engrandeça o nome do Senhor através desse hino, em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, curva sua cabeça e comece a meditar e clamar: Senhor, eu quero sobreviver, Senhor, eu quero sobreviver, acrescenta a minha fé, me dá esperança. Eu não quero viver da aparência, eu quero viver, Senhor, uma vida em Ti, porque Tu és a minha porção. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Espírito Santo, renova as nossas forças essa noite. Renova, Senhor, a nossa esperança essa noite. Aleluia. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Renova a nossa esperança, Senhor. Pelo auge Renova nossas forças. nada me consolava. Senhor, as nossas lágrimas, a Tua presença. Mas eu sobrevivi como a águia Adora o nome do Senhor. solitária. Adora o nome do Senhor. E a sorte Adora o nome do Senhor. de novo sorriu pra mim. Deus se escondeu entre
Peça, Senhor, me dá um coração de adorador para conseguir sobreviver sobre essas circunstâncias. Oh, aleluia, adore ao Senhor, 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 o Rei, o Santo, o Majestoso, o Eterno, o Maravilhoso, o Criador, o Sustentador de tudo, de todas as coisas, o nosso Resgatador, Ele que é o nosso sustentador, Ele que é o nosso fortalecedor, Ele que é a nossa fonte, a nossa força, o nosso oxigênio, é Ele que nos dá motivações para sobreviver. Se rasga diante do Senhor, se rasga, fala para Jesus a verdade. Senhor, eu entrei aqui muito fraco, Senhor, eu entrei aqui muito cabisbaixo, eu entrei aqui sem esperança, mas eu sei que o Senhor está aqui. Senhor, me ajuda a sobreviver. Jesus, nós clamamos ao teu santo nome. Jesus, nos ensina, Senhor, nos ensina, porque nós queremos peregrinar na tua presença, Pai. Que os desertos dessa vida não venham nos desanimar mais, Pai amado. Que sobre essas irmãs o círculo de oração, meu Pai amado, que haja, Senhor, uma força, um fortalecimento sobre a vida dos obreiros, sobre a juventude, sobre cada irmão, em nome de Jesus. Força, Senhor, para nós podermos andar um pouco mais. Sejas tu nosso oxigênio, Senhor. Tu és a nossa luz. Chora na presença do Senhor. O que Ele quer ouvir é: Senhor, Tu és a minha porção, e eu coloco a minha boca no pó. Pela vida da minha família eu coloco a boca no pó. Pela minha vida eu coloco a boca no pó. Pela minha mãe, pelo meu pai, pelos meus filhos, por essa situação eu coloco a boca. Igreja sobrevivente, o Senhor é a nossa porção, o Senhor é a nossa porção, o Senhor. Em nome de Jesus, você que está aqui há muito tempo e não é renovado, em nome de Jesus Cristo, seja renovado agora. Seja cheio do Espírito do Senhor para sobreviver, para caminhar um pouco mais. Escute as lágrimas, ó Senhor, igreja. Pai amado, nós queremos te pedir nesse momento, em nome de Jesus, que guarde cada família representada aqui, Senhor, desse mal, dessa pandemia. Guarda esta igreja, meu Pai eterno. O mundo, Senhor, está desesperançoso, mas a nossa esperança não está na terra, nossa esperança está em Ti, nosso general, que nos faz sobreviver. Guarda-nos com Teu sangue, com Teu sangue, com Teu sangue, em nome de Jesus. Aleluia. Essa noite eu gostaria de fazer uma pergunta. Há alguém entre nós que ainda não é evangélico? Ou que está afastado? Eu afastei, Paulo. Por quê? Porque eu não consegui sobreviver. Eu não consegui sobreviver. Talvez há alguém entre nós que ainda não é evangélico ou que está afastado. Essa noite o Espírito do Senhor Jesus, Ele conclama: vinde a mim. Vinde a mim. Alguém entre nós que ainda não é evangélico, que está afastado, eu não te chamo aqui à frente. Eu só peço que você faça um sinal para nós orarmos por você. Alguém que não é evangélico, que está afastado e quer retornar ao Senhor e quer aceitar
esse chamado para a vida em Cristo Jesus? Levante a sua mão. Se há alguém entre nós que não é evangélico ou que está afastado e que não, eu quero me entregar ao Senhor, eu quero ser um sobrevivente nessa terra, levante a sua mão em nome do Senhor como um sinal de aceitação. Alguém entre nós? Aleluia. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos. Obrigado, meu Senhor, por esse dia que o Senhor nos concedeu de estarmos na Tua santa e gloriosa presença. Continue livrando esse povo, guardando o Seu povo, e não nos deixes esquecer, Senhor, que somos sobreviventes nessa terra, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor continue nos abençoando e nos guardando, em nome do Senhor. Aleluia. Toda gratidão a dado ao nome do Senhor, né, irmãos? Nós chegamos mais ao término deste trabalho com toda gratidão ao nome do Senhor. Agradecemos o pastor Paulo, juntamente com seu irmão, com Felipe, né? Que tão bondosamente nos atendeu, e aonde esteve pela manhã desse dia e agora à noite, pregando a palavra do Senhor. Somente o Senhor em Cristo vos abençoe, meu querido, abundantemente em tudo. Tanto a você, seu irmão Felipe, em nome de Jesus. Meus queridos, após o término deste culto, vamos estar servindo a Santa Ceia, né, para os irmãos, igual seguiu a programação, que foi dividida em 2 etapas, pela manhã, e agora, logo após o término deste culto, onde o presbítero Dauro vai estar celebrando Santa Ceia, juntamente com o nosso irmão Vinícius, e o diácono Antônio se anima ajudando também, em nome de Jesus. Você tem motivo de agradecer ao Senhor? Amém? Então vamos colocar de pé, vamos agradecer a Ele por este culto que nós tivemos aqui nesta noite, na sua presença. Senhor Jesus, te agradecemos ao Senhor por este culto, meu Deus, que no qual o Senhor nos deu, falou conosco, meu Deus, poderosamente, e aqui está, meu Deus, o sobrevivente, meu Deus, a tua igreja, Pai, que tem lutado, meu Deus, Pai, levando a tua palavra, meu Deus. Pedimos ao Senhor, nos despede em paz para os nossos lares. Dê, meu Deus, uma noite de bênção para cada família aqui, meu Deus, presente, para as famílias que também assistiram a este culto, meu Deus, ao vivo, meu Pai, nós ministramos a bênção do Senhor sobre a vida de cada um dos irmãos e lhe pedimos ao Senhor, nos despede debaixo da tua graça e do teu poder, em nome de Jesus. Presbítero Dauro dando a bênção apostólica. O grande amor de Deus, nosso Pai, e a graça do teu Filho amado Jesus Cristo, e as duas consolações do Espírito Santo, seja com todo este povo de Deus, não só agora, mas para todos sempre, que todos digam amém. Glória a Deus.